Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil das Obrigações. E o tópico de hoje é sobre a divisibilidade das obrigações. Ou seja, nós vamos tratar sobre as obrigações divisíveis e indivisíveis. Está bem? Obrigações divisíveis e indivisíveis. Vamos tratar do fracionamento e do rateio. Vamos tratar ainda da presunção de divisibilidade. Vamos falar da denominada divisibilidade interna e vamos falar das consequências do pagamento e das perdas e danos. Eu já começo aqui com a seguinte pergunta: o que faz com que a obrigação seja divisível ou indivisível? E a resposta, ela está justamente na natureza do objeto e há consequências na medida em que este objeto pode ser entregue ou não, ou então a ação realizada ou não por um ou mais dos devedores, ok? E aqui, então, cabe o seguinte questionamento: um livro é um bem divisível? E olha só, a gente pode pegar um livro qualquer e pode dividi-lo em partes, não pode? O objeto em si, ele pode ser cortado, rasgado e assim por diante. Mas, será que uma obrigação de entregar um objeto específico, como um vademécum, pode ser cumprida quando uma pessoa entrega uma parte do vademécum e depois outra entrega a outra parte do vademécum remanescente? E a resposta é negativa, não é verdade? Por quê? Porque aqui nós estamos de algo que, pela sua natureza, representa uma obrigação indivisível. Olha só, é o caso, por exemplo, do colar, do bem, da peça de roupa, dos livros, objetos tangíveis e assim por diante. Não é verdade? Você até pode destruir o objeto, você pode dividir ele em partes, mas a obrigação de entregar um vademécum, por exemplo, não é cumprida quando alguém traz o vademécum com as páginas do Código Civil rasgadas e depois uma outra pessoa te dá o Código Civil. Isto não é juridicamente possível. Porém, num outro sentido, nós temos que as obrigações divisíveis são aquelas que, pela sua natureza, podem ser, sim, divididas, distribuídas, ou seja, sofrer um fracionamento. Vamos pensar na situação clássica de 10 sacas de café. Está bem? 10 sacas de café. Tem como as 10 sacas de café serem divididas? Sim, você pode dividir em 2 grupos, 5 sacas de cada lado e assim por diante. Tá? E eis que o rateio vem a ser relevante nesse sentido, porque conforme a gente vai ver, na medida em que a obrigação pode ser objeto de rateio, é que você vai vislumbrar as consequências ou não da mesma com relação aos devedores. E aqui eu já proponho o seguinte: essa distinção entre obrigações divisíveis e indivisíveis, ela não afeta as obrigações simples. Olha só, se uma pessoa se obriga a pagar 10 sacas de café, não faz diferença se ela paga aí 10 sacas de café de uma vez só, então 5 mais 5. Em relação a uma pessoa, quando a obrigação ela é simples, essa distinção aqui não mostra nenhuma relevância jurídica. Esta categorização aqui entre obrigações divisíveis e indivisíveis, ela é relevante juridicamente quando você tem mais de um devedor, tá?
quando você tem mais de um devedor. Por quê? Porque quando você tem mais de um devedor, você começa o seguinte questionamento. E se um paga uma parte e o outro não paga uma parte? Olha só, você tem uma obrigação, tá? Uma obrigação só perante dois devedores. E essa obrigação diz respeito a entregar 10 sacas de café. 10 sacas de café, está bem? Dois devedores se obrigam a entregar 10 sacas de café. E eis que um deles entrega 5 sacas e o outro não entrega nada. E agora, como é que funciona essa situação? A possibilidade de fracionamento da obrigação tem como ocorrer um rateio entre os respectivos devedores? E aqui já surge um dos mais importantes institutos aqui da respectiva disciplina. Portanto, vamos abrir aí a nossa legislação, vamos abrir no Código Civil, mais precisamente no artigo 257. Só para constar, as obrigações divisíveis e indivisíveis representam o capítulo 5 do Código Civil, que vem a corresponder aos artigos 257 a 263 do referido diploma. Então vamos lá, vamos ao 257, que diz que havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores e devedores. Olha só, nós temos uma presunção de divisibilidade. Presunção de divisibilidade. Vamos pensar na seguinte situação. Eu sou credor, tá? Eu sou credor de 10 sacas de café. A me deve 10 sacas de café juntamente de B. Olha só, nos termos da legislação civil, nós temos uma presunção de divisibilidade. E se você tem essa presunção de divisibilidade, você vai, então, presumir que aquela obrigação pode ser dividida entre as partes. Eu tinha, então, uma obrigação de entrega de 10 sacas de café, 10, aqui entre duas pessoas. Vamos fazer aí uma operação de matemática básica. 10 sacas dividido por duas pessoas dá 5 sacas, na verdade. E eis que, na medida em que é uma presunção de divisibilidade, eu que sou credor dessa obrigação, eu que faço jus a essa saca de café, o sistema vai presumir que um devedor deve 5 e o outro devedor deve mais 5. Está bem? A esta presunção. Vamos mudar o cenário. Vamos supor, então, que não fosse mais sacas de café, mas fosse aí 30 quilos de ouro. Nossa, então não um valor tão alto. 1 grama de ouro. Tá? 1 grama de ouro. A mesma coisa. Você vai presumir que se eu tenho direito a 1 grama de ouro de A e B, você presume que A deve me entregar meio grama de ouro e B mais meio grama de ouro. Está bem? O sistema impõe esta presunção de que a obrigação, o objeto vai ser dividido em tantos quantos forem os devedores ou credores. Olha só, no meu exemplo, eu sou credor de ouro ou café. Então, essa quantidade de ouro e café vai ser dividido pelo respectivo número de devedores. Então, se eu tenho um crédito de 5 quilos de café e eu tenho 5 devedores, há uma presunção de que cada um desses devedores está devendo 1 quilo. E assim por diante. O que acontece? Há duas grandes exceções, há dois grandes limites impostos por lei a esta ideia, tá? Dois grandes limites. O primeiro limite é quando você tem uma obrigação chamada de solidária, tá? Uma obrigação solidária, que será objeto da próxima aula, em que pese eu ser o credor de 10 quilos de café e se houver 2 devedores, eu posso, nesta modalidade de obrigação, cobrar os 10 quilos de café, ou do primeiro ou do segundo. Está bem?
Essa é a natureza da obrigação solidária, que não é objeto da aula de hoje. A segunda exceção diz respeito aos bens indivisíveis, tá? Aos bens indivisíveis. No âmbito dos bens indivisíveis, você tem que alguns bens simplesmente não podem ser fracionados sem perder a sua natureza. Por exemplo, eu sou um credor de um cavalo, tá? Eu quero um cavalo de competição, um cavalo que tem uma raça tal e assim por diante. Eis que, pelo acaso do destino, são dois os donos do cavalo e os dois se comprometem a vender para mim. E agora, eu posso exigir o cavalo e eles podem me entregar esse cavalo, digamos assim, fatiado, já abatido? Claro que não. Eu não quero um cavalo abatido, não teria nenhum tipo de interesse econômico nisso. O que eu quero é o cavalo por inteiro, não é verdade? E olha só, o Código Civil, ele então vai disciplinar, basicamente, nos dispositivos que a gente vai passar a ver, que há uma divisibilidade interna das obrigações, que importa um rateio, tá? Que importa um rateio. Vamos pensar o seguinte, eu quero então comprar esse cavalo, tá? As duas partes se obrigam a entregar esse cavalo para mim. Eis que, se eu vou fazer um pagamento, eu quero esse cavalo, os dois se comprometem a entregar para mim, eu vou ter que entregar o pagamento para cada uma das partes. Porém, eu sou obrigado a receber este pagamento de qualquer uma das partes. Eu sou obrigado a receber a entrega do cavalo por qualquer um dos respectivos devedores. Tá? E os devedores, por sua vez, é que entre eles resolvem as obrigações. Está bem? Os devedores entre eles é que resolvem as obrigações. Vou melhor explicar passando à leitura dos dispositivos. Vimos o 257, que impõe a presunção. Vamos passar ao 258 rapidamente, só para ver o conceito, né? A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Por exemplo, olha só, qual que é a natureza econômica de um cavalo, né, de raça? Alguém vai querer simplesmente uma pata de um cavalo de raça, algo assim? Claro que não. Portanto, aqui é uma obrigação indivisível. Vamos pensar em propriedade. Temos por lei o chamado módulo rural. Tá? O chamado módulo rural. O módulo rural ele não pode ser dividido. Ou seja, o módulo rural ele não pode ser dividido em mais terrenos, porque a lei impõe que determinada área em zona rural tenha um tamanho mínimo para que seja produtiva. Ela não pode ser reduzida. Portanto, temos aí uma hipótese de imposição legal à indivisibilidade. Está bem? Só para elucidar o que é essa parte do 258, que fala de motivo de ordem econômica por sua natureza, né? Por sua natureza e assim por diante. Okay? A lei pode estabelecer a natureza de um objeto nesse sentido, um tamanho mínimo de uma determinada propriedade. Olha só, 259. Se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Olha só. Então, vamos pensar no exemplo do cavalo. Cada devedor, se a coisa não for divisível, é obrigado pela dívida toda. O que acontece? Dois vendedores de um cavalo, A e B. O A é obrigado ao cavalo por inteiro e o B também é obrigado ao cavalo por inteiro. Tá? E olha só o que diz o dispositivo seguinte. O devedor que paga a dívida subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados. Está bem? Ou seja, se A paga a dívida, qual que é a dívida dos vendedores de cavalo? Entregar o cavalo. Disse o seguinte, ele se subroga
com relação ao restante da dívida. Se foi pago aí os 10 mil reais por conta do cavalo, né? E no caso, uma das partes entregou o cavalo, ele agora que entregou o cavalo e vem a ser aí um devedor e recebeu os 10 mil, ele vem a ser o devedor do valor remanescente com relação ao outro vendedor. Ou seja, foi pago 10 mil reais pelo cavalo que pertencia a duas pessoas, está bem? A parte que recebeu os 10 mil reais agora tem o dever de distribuir, né, a cota parte, o rateio em relação a outra. Os 5 mil reais tem que ir para o outro dono do cavalo. O que mais? Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando a todos conjuntamente, a um dando este calção de ratificação dos outros credores. Um dispositivo aqui bem complicadinho e que não é muito visualizado na prática. Vamos supor agora que eu aqui sou vendedor de cavalo e eu vendo um cavalo para duas pessoas, tá? Eu vendo um cavalo para duas pessoas, está bem? Agora mudei um pouco, não são duas pessoas que devem um cavalo, estamos aqui numa situação oposta. É um vendedor para dois compradores. E o que acontece? Eu sou vendedor, eu posso entregar o cavalo para apenas um deles? E olha só o que o Código Civil diz. Não, eu tenho que pagar, ou na hipótese do inciso 1, a todos conjuntamente, tá? A todos conjuntamente, ou então, na segunda hipótese, inciso 2, a um, dando este calção de ratificação dos outros credores. Olha só, eu só posso entregar o cavalo, que agora vai ter dois donos, se essa pessoa que está recebendo o respectivo cavalo vier a demonstrar que ela está recebendo em nome dos demais, e eventualmente até prestando calção, né? Ou seja, tendo que prestar uma garantia, que a gente vai estudar posteriormente, de que ela pode sim receber a respectiva obrigação. 261. São poucos dispositivos. Se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá ao direito de exigir dele dinheiro à parte que lhe caiba do total. Olha só, princípio da divisibilidade interna. Voltando àquele exemplo que eu falei, eu eventualmente comprei de dois vendedores um determinado cavalo, né, e paguei aí para um deles, este tem a obrigação de pagar aos demais, tá? Este tem a obrigação de pagar aos demais nos termos do 261. Aqui uma situação um pouquinho mais complexa é a do 262. Se um dos credores remitir a dívida, ou seja, perdoar, tá? A obrigação não ficará extinta para com os outros, mas esses só poderão exigir descontar da cota do credor remitente. Vamos pensar na seguinte situação. Eu devo 10 mil reais para duas pessoas, A e B. Eu devo 10 mil reais para A e B. Eis que A perdoa a dívida, tá? A diz assim para mim, olha, eu perdoo a sua dívida, envia mensagem no WhatsApp e tudo mais, tá? E agora, eu devo algo para B? A dívida original era de 10 mil reais para A e para B. A perdoou a dívida. Eu continuo devendo algo para B? Aplicando-se então o dispositivo que a gente acabou de ler, né? Se um dos credores remitir a dívida, olha só, A perdoou a dívida, a obrigação ficará extinta para com os outros, mas estes só a poderão exigir descontar da cota do credor remitente. Está bem? Ou seja, no caso aí de uma remissão, tá? Eu continuo voltando aqui, no caso de eu dever 10 mil reais para duas pessoas e o A, ele vem aí a remitir a dívida, ou seja, perdoar, eu continuo devendo 5 mil reais para o outro, está bem? Para o outro credor, tá? Próximo dispositivo, o mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação, confusão. Só para constar, a gente vai estudar o que é isso, o que é transação, novação e confusão, está bem?
São institutos bem simples, a gente vai estudar oportunamente. 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação, tá? A obrigação que se resolver em perdas e danos. Quer dizer o seguinte, vamos supor que eu comprei o cavalo de 2 donos, tá? Eu comprei um cavalo de 2 donos, só que este cavalo morreu. Este cavalo, infelizmente, morreu. Antes de eu pegar esse cavalo, né, antes de eu ter a transferência da propriedade deste cavalo, como a tradição, antes de me ser entregue este cavalo, ele morre. Olha só, os dois vendedores, os dois proprietários do mesmo bem, eles tinham uma obrigação que antes era indivisível, tá? Mas só que agora essa obrigação vai se resolver em perdas e danos. Eu queria aquele cavalo, já agora morreu esse cavalo. Como é que a gente faz? Eu quero o meu dinheiro de volta. O dinheiro, ele é divisível ou indivisível? Ele é divisível, é o bem divisível por natureza, o dinheiro, não é verdade? Então a solução do Código Civil é dizer o seguinte, vamos supor que eu tivesse pago 10 mil reais. 10 mil reais é divisível ou é indivisível? Bom, 10 mil reais é divisível. Portanto, os dois vendedores, tá, agora são devedores de 10 mil reais. Devedores de 10 mil reais. Se você tem um valor e agora a obrigação ela não é indivisível, mas sim divisível, voltando ao princípio da presunção de divisibilidade, agora você tem os dois devedores juntos devendo 10 mil reais. Portanto, em função da presunção de divisibilidade, né, agora existe uma presunção de que cada um está devendo 5 mil reais para mim. Está bem? Vamos passar para a leitura do próximo dispositivo. Parágrafo 1º. Se para efeito do disposto neste artigo houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais. Tá? Essa hipótese do cavalo morrer agora, a gente tem que ver, está bem? A gente tem que ver se teve culpa ou não. Se tanto A ou B eles tiveram culpa, ou seja, ambos deixaram de alimentar o cavalo, né? Ambos não trataram o cavalo corretamente, então ambos têm que responder por perdas e danos. Vamos supor que a título de perdas e danos, eu deixei de participar em um determinado torneio e já tinha pago a inscrição de 2 mil reais. Ou seja, eu paguei 10 mil reais por cavalo e perdi a taxa de inscrição que era de 2 mil reais. Portanto, agora A e B estão devendo 12 mil reais. E tendo em vista o princípio da presunção de divisibilidade, cada um está devendo 6 mil reais. O que acontece aqui? Se for parágrafo 2º e último dispositivo da noite, eu tenho que passar por mais um dispositivo aqui. Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. O que acontece? É uma redação bem complicadinha a do 262, parágrafo 2º, tá? 262, parágrafo 2º, que vem a tratar aí de uma situação que seja muita discussão doutrinária. Só para constar, quem estiver acompanhando por Álvaro, tá? Pelo Álvaro Vilaça, tá? Álvaro Vilaça traz um posicionamento minoritário, tá? Um posicionamento minoritário. Todo o resto da doutrina, basicamente, Rosenwald, Chaves, Tartucci, eles vêm a tratar uma interpretação que conta com fundamento em um dispositivo, tá? Que é o enunciado 540 das Jornadas de Direito Civil da Justiça Federal. Olha só, pela primeira vez aqui eu estou falando de um dispositivo que não está no vademecum, tá? Não é lei, não faz parte de nenhuma lei, não faz parte de jurisprudência, não faz parte das súmulas, tá? Não está nas súmulas aqui do seu respectivo vademecum. Estou falando, então, dos enunciados da Justiça Federal, ou os enunciados de
enunciados das jornadas de direito civil da Justiça Federal. O que acontece? A Justiça Federal promove encontros, tá, em que doutrinadores, juristas, eles analisam vários institutos de direito civil, também de processo civil, e vêm a exarar entendimentos. São entendimentos doutrinários, não são nem lei, nem jurisprudência. Representam consolidação de doutrina eminentemente majoritária. Está bem? E nós temos um enunciado bem importante aqui, que vem a elucidar de que maneira que se interpreta o 263, especialmente o parágrafo 2º do Código Civil. Portanto, digite aí no Google, tá? Enunciado 540 CJF, tá? Enunciado 540 CJF, e a primeira opção já vai ser a seguinte. Olha só, vocês vão ler o enunciado 6540 da CJF, que vai dizer que, havendo perecimento do objeto da prestação indivisível por culpa de apenas um dos devedores, todos respondem de maneira divisível pelo equivalente, e só o culpado pelas perdas e danos. Então vamos voltar ao exemplo do cavalo, em que eu era o credor de um cavalo de 10 mil reais, já tinha pago por ele, está bem? E agora eu preciso fazer a seguinte distinção, tá? Preciso dar uma informação a mais aqui nesse nosso exemplo. Dois devedores se obrigaram a me entregar este cavalo. Só que, e desses dois devedores, um deles combinou que ia ficar responsável por entregar o cavalo e a transportar o animal. Tá? Eles se combinaram entre si. E eis que desses dois devedores, um deles então vai fazer o transporte, vem a transportar o animal, mas só que por culpa, tá, vem a acelerar muito, e por culpa bate o carro e o animal morre. Como é que fica essa situação? Eis que nessa situação, então você tem a culpa de uma das partes e não da outra. E agora, o enunciado do CJF vai dizer o seguinte: vamos voltar aos valores? Eu tinha pago 10 mil reais, esse é o valor da obrigação. Esse valor de 10 mil reais, ele é presumidamente dividido entre cada um dos devedores. Portanto, eu posso cobrar 5 mil reais tanto de um como de outro. Mas como ficam as perdas e danos? Como ficam os 2 mil reais da taxa de inscrição numa competição? O que acontece com esses 2 mil reais? Eu posso cobrar de ambos? Não. 262, parágrafo 2º do Código Civil, 263, parágrafo 2º do Código Civil, sendo interpretado pelo enunciado 540 nas jornadas de direito civil, vai dizer então que eu posso cobrar o valor da prestação principal de qualquer um deles, mas perdas e danos somente do culpado. De modo que eu só posso cobrar essa taxa de inscrição de 2 mil reais daquele devedor que foi o culpado pelo acidente, que foi o culpado pela morte do cavalo. Está bem? Portanto, repetindo, eu então sou o credor de um cavalo. Eu paguei 10 mil reais por ele. Tinha 2 donos desse cavalo, tinha 2 devedores. Eu paguei ainda a taxa de inscrição de 2 mil reais, né? Taxa de inscrição de 2 mil reais por conta desse cavalo que ia levar a uma competição. E esse cavalo morre por culpa de um dos devedores. Então, eu posso cobrar 5 mil reais de um dos devedores, porque o principal é divisível, 5 mil reais do outro devedor, está bem? Porém, a taxa de inscrição de 2 mil reais, eu só posso cobrar do responsável pelo perecimento do objeto. Está bem? Portanto, aqui, o pagamento, né, tem as suas características. E em sede de perdas e danos, nos termos da doutrina, eu só posso cobrar as perdas e danos do respectivo culpado.
Retomando então, hoje nós vimos a distinção entre obrigações divisíveis e indivisíveis. Essa distinção se dá em função da possibilidade de fracionamento nesta obrigação, que se deve por motivos econômicos, jurídicos, como no caso do módulo rural, ou então da própria natureza da obrigação, no caso um cavalo, um boi, quando você não quer que esse boi seja dividido, né, e assim por diante. Sendo que a partir deste fracionamento que se opera uma possibilidade de rateio, tá? Uma possibilidade de rateio entre os devedores. Neste sentido, o direito brasileiro impõe uma presunção de divisibilidade, tá? Obrigações que pela sua natureza são divisíveis, tá? O direito impõe uma presunção de que elas são, então, divididas conforme a cota-parte, ou rateio entre cada um dos devedores ou credores, né? Ou seja, se eu devo 10 mil reais para duas pessoas, há uma presunção de que eu devo 5 mil reais para uma e 5 mil reais para outra. No sentido contrário, se eu sou credor de 10 mil reais, tá? Credor de 10 mil reais, há dois devedores, né? Dois devedores de 10 mil reais, há uma presunção de que eu posso cobrar 5 mil reais de um e 5 mil reais de outro. Está bem? Há também a divisibilidade interna, de modo que nas hipóteses de pagamento de um bem indivisível, né, uma parte se subroga na outra, que quer dizer que uma parte pode cobrar a outra, observados, desde já, os limites do artigo 260 do Código Civil, né? 260 do Código Civil, não se esqueçam dele. No mais, com relação às hipóteses de pagamento, né, desonera-se uma das partes em favor das outras, e na hipótese de perdas e danos, há essa conturbada redação do 263, parágrafo 2º do Código Civil, que deve ser entendido conjuntamente do enunciado 540 das Jornadas de Direito Civil da Justiça Federal, de modo que o valor principal, presume-se dividido pelos devedores, tá? Porém as perdas e danos podem ser cobradas somente do culpado. Por hoje é isso e nos vemos na próxima aula.